falar de quê? Quincas Borba. Quincas Borba, que é o segundo romance da tríade realista do Machado de Assis e está na lista da FUVEST desde o ano passado. Se eu não me engano, desde o ano passado. Tá? O Quincas Borba, que ele diz o filósofo Quincas Borba, ele é um personagem, como eu disse, que nasce neste livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quincas Borba é um amigo do Brás Cubas, né? Eles são amigos de infância. E em um dado momento da história, ele aparece aqui no Memórias Póstumas de Brás Cubas, mendigo, e rouba o relógio do Brás Cubas. Em outro momento da história, ele já retorna para visitar o Brás Cubas, já retorna rico e meio enlouquecido e explica a filosofia dele para o Brás Cubas. Brás Cubas entende, não só entende essa filosofia, como adere a essa filosofia, humanitas ou humanitismo. Aqui neste livro, né, o nome da personagem lá que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Quincas Borba, inicia-se o livro ele já rico e doente, tá? Então ele tem um grande amigo e um professor que deixa de ser professor para ser enfermeiro, era pretenso cunhado do Quincas Borba, só que a irmã do Rubião morre e o Quincas Borba adoece. O Rubião, que era um professor de escola primária, resolve fechar a escolinha dele e cuidar do Quincas Borba até o fim da vida, né? E aí nesse meio tempo que inicia-se essa história. Na verdade, a história inicia com o Rubião já no Rio de Janeiro, como é peculiar das características da obra do Machado de Assis. Rubião já no Rio de Janeiro, na sua casa em Botafogo, sentado numa cadeira e pensando na vida, né? Como é de costume na obra do Machado de Assis, nunca começa do começo, né? É uma outra característica de não ter um tempo cronológico, é um tempo psicológico. Começa e depois ele vai rememorar todas essas histórias, né? E o narrador diz o seguinte, a determinado momento do início do livro, né? Ele diz o seguinte: Cadê? Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida, mas tão acanhada que os suspiros do namorado ficavam sem eco. Chamava Maria Piedade. Um irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-los. Piedade resistiu, um pleures a levou. Ou seja, né, o Rubião tentou casar o Quincas com a irmã dele, mas não conseguiu. Ela morreu, né? Ela resistiu, não queria casar e posteriormente adoeceu e morreu. E como eu já falei, ele vai cuidar então do Quincas Borba até a morte, né? E nesse negócio de cuidar do Quincas Borba, certo? Ele
o Quincas Borba, já variando das ideias, resolve explicar para o Rubião a sua teoria, que é o mais importante dessa história aqui, você entender o que é humanitas ou humanitismo. Meio que você entendendo o que é humanitas ou humanitismo, você entende o resto da obra do Machado, tanto o Memórias Póstumas, quanto o Quincas Borba, quanto o coitado do Bentinho do Casmurro. Você consegue entender a partir desta visão do humanitas, ao vencedor, as batatas. Vocês querem saber o que é isso? Então, vamos lá. O que é ao vencedor as batatas? Nessa teoria humanitas, o Machado vai ironizar as teorias positivistas da época, né? O determinismo, o evolucionismo, todas essas teorias racionalistas que estavam surgindo, e humanitas é você acreditar que toda guerra vai gerar uma sobrevivência, né? Então não é morte, a guerra não é morte, a guerra é sobrevivência. Ao vencedor, as batatas, ou seja, quem vence essa guerra, os restos dessa guerra fazem com que sobrevivam os vencedores. Então, ele diz diversas vezes que não há morte, né? Não há morte. A morte é humanitas, é a essência da coisa. Então, ele vai dizer, no capítulo 6, vai explicar justamente isso, a partir do exemplo do atropelamento da avó dele. Ele diz o seguinte, humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica. Um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar uma linguagem grande de Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível. Isso é humanitas. Então, quando uma pessoa morre, isso é a sobrevivência de outra. A gente pode comparar humanitas com a teoria do Thanos, né? Dos Vingadores. Qual é a teoria do Thanos? Ele precisa eliminar metade da humanidade, porque senão o planeta não vai resistir. Então, por um bem maior, eu preciso eliminar metade da humanidade. Então, quando ele fala da guerra das tribos lá, ao vencedor as batatas, porque só uma tribo vai conseguir se sustentar com aquela quantidade de batatas. Se as duas tribos sobreviverem, vão morrer e dividirem aquela plantação de batatas, vão morrer as duas tribos, elas não vão conseguir sobreviver, porque vai acabar a quantidade de comida. Então, a guerra é a sobrevivência. É isso que ele quer dizer aí. E quando ele diz ao vencedor as batatas, né? Ele diz exatamente isso. O prêmio daquele que vence a guerra é a sobrevivência, certo? Então, o que ele diz? Que a paz, no caso das duas tribos lá, a paz seria a destruição, porque se ambas as tribos atravessassem e fossem harmonicamente dividir aquela quantidade de batatas, elas iriam morrer todos de fome, porque a quantidade de batatas que tinha lá não dava para sustentar todo mundo e sobrar para continuar a espécie. E a guerra, nesse caso, é a conservação. Então, vê se não faz sentido. Faz todo sentido, se você pensar no que o Thanos diz, faz todo sentido. Certo? Não adianta nada deixar todo mundo aqui se vai todo mundo morrer, porque vai acabar os recursos do planeta. Então, o que importa é que quem vai ficar vai perpetuar a espécie, né?
É isso que ele diz em Humanitas. Ao vencedor, as batatas; ao vencido, o ódio ou a compaixão. Todos os personagens principais da tríade, falta um que está emprestado pro Mateus, ele não me devolveu, tá aqui em casa, tá, gente? Só tá emprestado pro meu filho que ele tava ali. Então, em todas as três histórias, tanto na primeira, de 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 10 anos depois, Quincas Borba, 1891, foi publicado em folhetim, em 1892 saiu em livro, e em Dom Casmurro, os protagonistas da história, Brás Cubas, Quincas Borba e Bentinho, são vencidos. Percebam, é em relação a essas personagens que a gente desenvolve esse sentimento de ódio ou compaixão. Há momentos que você odeia o Bentinho e há momentos em que você tem pena dele. Há momentos em que você odeia a burrice do Rubião e há momentos em que você tem pena dele. Há momentos em que você acha o Brás Cubas o último dos últimos e há momentos em que você tem pena dele. E todos os três terminam a história vencidos. Os vencedores são outros, né? Eles estão vencidos, né? Então percebam que esse humanitismo, Humanitas, vai permear todas as outras histórias do Machado. É bom que vocês pensem também nessas questões. Olha, nas três obras da tríade nós temos mulheres. Essas três mulheres, Marcela no Brás Cubas, Sofia no Quincas Borba e Capitu no Dom Casmurro, o narrador passa para vocês, né? No caso do narrador, no primeiro livro é o próprio Brás Cubas, aqui no Quincas Borba, como o Machado fala com você, dizendo se você deu a honra de ter lido o Brás Cubas, ele hipoteticamente se põe como o narrador desse livro. E no último, o Bentinho, que é o próprio narrador da história, né? Eles passam para você a ideia de uma mulher, tanto Sofia quanto Marcela quanto Capitu, mulheres dissimuladas e interesseiras que agem de acordo com os próprios interesses, insatisfeitas. São essas as mulheres nas obras do Machado. Então voltemos para o Quincas Borba em si, que nós falamos aí, né, permeando as três obras, falamos do humanitismo já. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem, depois me mandem perguntas sobre, que eu possa explicar melhor, tá? Então vamos falar do enredo em si. O que acontece? Como eu falei para vocês, a história inicia com o Rubião sentado lá na sua cadeira, olhando para a casa maravilhosa que ele comprou em Botafogo, batendo os dedinhos no joelho e pensando sobre a vida, certo? E aí faz essa volta no passado, né? Que o Machado diz: deixemos o Rubião aí e vamos falar do que importa. E vai falar: se você me deu a honra de ter lido Memórias Póstumas, aí ele vai falar do Quincas Borba. O Quincas Borba, na verdade, aparece aí nesses primeiros capítulos, o Quincas Borba filósofo. Aparece nesses primeiros capítulos, sempre menosprezando tanto o narrador quanto o Quincas Borba, menosprezam a inteligência do Rubião o tempo todo, certo? Quando o Quincas Borba vai começar a explicar o humanitismo para o Rubião, diz: não, melhor não explicar não, que você não vai entender. No dia que você conseguir compreender essa história, a filosofia, você será o homem mais feliz da face da terra. No dia que você conseguir entender.
Mas eu vou te explicar mesmo assim, um dia você consegue entender e captar essa mensagem, né? E aí ele diz, não há vinho que me embriague mais do que a verdade. Não há vinho que embriague mais do que a verdade. Afirma isso Quincas Borba para o Rubião. Aí pronto, explica lá aquela história, no capítulo 6 ele explica, através da história da morte da avó e da história da Guerra das Tribos. Ao vencedor as batatas, ao vencido ódio ou compaixão. E explica tudo isso e resolve que vai para o Rio de Janeiro, que é quando ele aparece lá na casa do Brás Cubas, que é o próprio Brás Cubas, então, que manda mensagem, manda um bilhete para o Rubião lá em Barbacena, né? Que é a história onde eles se conhecem em Barbacena. O Quincas Borba conhece o Rubião em Barbacena e é lá que ele está adoentado, morando com o Rubião cuidando dele. E quando ele resolve ir para o Rio de Janeiro para resolver os problemas e diz que volta em uma semana, o Rubião deixa ele ir, né? E aí ele vai visitar o Brás Cubas e explica o humanitismo para o Brás Cubas, né? E é o Brás Cubas que avisa que o Quincas Borba morreu na sua casa lá no Rio de Janeiro. E que demais, né, vem pelo fórum as resoluções adiante. Nisso que Brás Cubas vai para o Rio de Janeiro, ou que Quincas Borba vai para o Rio de Janeiro, o Rubião fica lá em Barbacena, né, preocupado. Recebe um bilhete dele, uma cartinha dele, do Quincas Borba, falando que tá tudo bem, que em breve ele volta, né? E o médico também preocupado, querendo saber e tal. E mais tarde chega essa carta do Brás Cubas avisando que o Quincas Borba morreu, né? Antes ele já tinha visto a coisa no jornal. E aí ele se descobre, quando ele descobre que o Quincas Borba morreu, e a cidade, ele sempre se preocupou muito com o que as pessoas diziam dele, e a cidade estava falando mal dele porque ele estava cuidando do Quincas Borba cachorro, né, que eu esqueci de dizer para vocês. O Quincas Borba tem o cachorro e dá o seu próprio nome ao cachorro, dizendo que aquilo ali é humanitas também, né? Ele tem a essência da vida, ele é humanitas também. Então, se Quincas Borba foi embora primeiro, é para Rubião tratar o cachorro da mesma forma que trataria ele. E quando ele vai embora pro Rio e pede que o Rubião cuide do cachorro, as pessoas da cidade ficam falando mal dele e tal. E quando ele descobre que o Quincas Borba morreu, Quincas Borba filósofo morreu, ele pega e doa o cachorro para uma senhora. E quando ele recebe a herança, e na herança a condição de receber essa herança, ele é herdeiro total, sem parcela nenhuma, a condição de receber essa herança é que ele cuide do Quincas Borba até a morte. O Quincas Borba cachorro. Aí ele vai atrás do Quincas Borba cachorro para pegar de volta. E o cachorro tá mufino lá na casa da senhora onde ele ficou. Não queria falar com ninguém. Quando ele vê o Rubião indo buscá-lo, ele faz a maior festa. E aí Rubião recebe essa herança e resolve que vai para o Rio de Janeiro, né? Resolveu o resto da herança e se abancar por lá. Aí a gente começa a perceber que o Quincas Borba, ele não tinha se enganado não em falar que o Rubião não era tão inteligente assim, né? Era muito ingênuo, muito burrinho, não tinha um domínio de nada. O que acontece? O Rubião vai para o Rio de Janeiro de trem e no meio do caminho
entram no trem o casal Palha. E ele meio que se encanta já pelos olhos da Sofia e Cristiano Palha. Ele meio que se encanta pelos olhos da Sofia e meio que faz uma amizade ali, começa a conversar como quem não quer nada com esse casal. E acaba por contar para um casal estranho que ele é o herdeiro de uma grande fortuna. O único herdeiro de uma grande fortuna, de um filósofo, né? E tá indo para o Rio de Janeiro para receber essa fortuna, várias casas, blá 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 blá. O casal já, gruda nele. O que o Cristiano diz para ele? Não fique comentando com estranhos, né? Não fique comentando isso com estranhos. Pronto, a partir daí inicia-se essa amizade interesseira, né? O Cristiano e a Sofia vão se aproveitar da ingenuidade e dessa burrice do Rubião para se apossar de tudo. Então, a Sofia, amando do Cristiano, né, que ela acaba por contar para o Cristiano que em determinado momento o Quincas Borba se declara para ela, ou Quincas Borba não, o Rubião se declara para ela, ela acaba contando pro Cristiano e o Cristiano diz, vamos, né? Ela quer acabar aquela amizade e tal, o Cristiano, não vamos não. Enquanto o Rubião tem dinheiro, eles estão ali do lado. Quando eles começam a perceber que o Rubião está começando a adoecer e que eles já conseguiram tirar tudo, eles começam aos pouquinhos a abandonar o Rubião, né? Nesse meio do caminho tem uma suspeita que o Rubião tem em relação a um outro cara, que ele acha que a Sofia está tendo um caso, e é quando o narrador joga no seu colo essa culpa, diz para você, leitor, eu não disse nada, você, leitor, que resolveu que Sofia tinha um caso, acho que era com Carlos Adriano, uma coisa assim, e começa a enredar ali aquela história e a gente acaba por pensar que os dois estão tendo um caso, né? E a Sofia sempre alimentando aquela paixão do Rubião, que é para tirar cada vez mais coisas dele. E aí quando eles percebem que já tiraram tudo e que o Rubião já está, né, tendo delírios de que é o Napoleão Bonaparte, blá blá blá, eles abandonam o Rubião. Mas a Sofia fica um pouco, fica com pena, ela se sente culpada por tudo aquilo que está acontecendo com o Rubião e resolve botar ele numa casa lá de repouso e tal, bem distante. E aí acaba que, né, contrata uma pessoa para cuidar dele e acaba que o Rubião, em determinado momento, resolve, né, já na sua loucura, nos seus delírios, resolve voltar para Barbacena, né, depois de perder toda a sua fortuna, perdeu tudo, e ele meio que faz uma história reversa, do Quincas Borba. O Quincas Borba, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um mendigo que herda uma herança sozinho, fica rico, se torna um filósofo, fica louco, morre louco, porém ele morre rico lá na casa do amigo, lá no Rio de Janeiro, né? E o Rubião é o contrário, era pobre, um pobre professor, né? Não tinha nada, vai cuidar do amigo, fica rico e morre mendigo com o cachorro. E eles voltam para Barbacena, ele e o cachorro, né? Voltam para Barbacena e morrem em Barbacena, os dois. E eu não sei se vocês leram o livro todo, né? Mas no final do livro,
o Machado faz uma pergunta, porque nenhum livro do Machado termina de forma terminada, né? Fechou, acabou e foi feliz para sempre. Não. O último capítulo diz assim: queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois do Rubião ter morrido. 3 dias depois. Mas vendo a morte do cão narrada em um capítulo especial, é possível que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro, e por que antes um do que o outro? Questão prenhe das questões, que nos levaria longe. Eia, chora os dois recentes mortos se tem lágrimas. Se só tem risos, rite. É a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, não lhe pedia, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Ou seja, ele termina com uma incógnita, com uma pergunta para você. Sim, este livro se chama Quincas Borba por causa do filósofo ou por causa do cão? Eis a questão. Vocês já viram aí que os 3 personagens principais desse livro morrem, né? O Quincas Borba filósofo morre logo no início do livro. O Rubião morre no final do livro. 3 dias depois do Rubião morrer, morre o Quincas Borba cachorro. Certo? E a gente volta ao Humanitas. Ao vencedor, as batatas. Quem que ficou com as batatas aqui? O casal Palha. O casal Palha, sem remorso nenhum, ficou com as batatas. E ao vencido, o ódio ou a compaixão. É isso, a gente não sabe se a gente tem pena ou tem raiva do Rubião por ter perdido tudo, né? Em resumo, é isso essa história, minha gente. Em resumo, é isso. Eu gostaria de dizer para vocês que este livro, eu sou apaixonada pelo Machado, principalmente por contos. Todo aluno meu já leu a Cartomante, né? Ou a Cartomante, ou a Missa do Galo, ou Os Braços. Eu amo Machado. O primeiro livro do Machado que eu li foi esse, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e amei. Eu li umas 10 vezes esse livro, lia, relia, amo esse livro. Depois eu li o Dom Casmurro, e esse aqui eu tive a felicidade, esse aqui era o meu livro predileto. Memórias Póstumas de Brás Cubas era o meu livro predileto. Esse aqui eu tive a felicidade, por conta dele ter entrado para a lista da FUVEST, de lê-lo pela primeira vez junto com meus alunos. E talvez tenha sido uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida, lá no 3º A, em 2019. Foi sobre esse livro que a gente fechou uma roda assim, cada um ia debulhando uma coisa, cada um ia viajando numa coisa do livro. E esse é o meu livro preferido do Machado de Assis agora. Quem não leu, leia e entenda. Se você conseguir captar a essência de Humanitas, você capta a essência da obra do Machado. E um beijo para vocês, tá bom? Para quem me pediu aí resenha dos livros da FUVEST, estamos aqui. Lancem perguntas se quiserem. Farei vídeos respondendo as perguntas, certo? Então vamos nessa, minha gente. Estudem. Beijo da tia. Tô indo.